Por que estudar a fé de Abraão? Ora, é simples. Quem faz uma pergunta dessas é porque não conhece a palavra de Deus. Abraão é o começo da fé. Ele é conhecido como o pai da fé, o pai na fé, o pai daqueles que creem, o pai de todos os que creem no Deus da Bíblia. E por que ele é o pai? Você vai descobrir ao longo desse estudo. Então, não é à toa que Deus fala lá em Isaías 51, que nós devemos olhar para Abraão. Olhar para Abraão. Olhar para Abraão, nosso pai na fé, e para Sara, que nos gerou. Todos os que são da fé, todos os cristãos que são todos os cristãos que são, obviamente, da fé cristã, são da fé, ou devem ser da fé de Abraão. Há uma promessa, aliás, há 7 promessas que significam, o número 7 é o número completo, é o número da perfeição, que significam promessas para todas as áreas da nossa vida, que foram dadas a Abraão e aos seus descendentes. Quem são esses descendentes? Os judeus são na carne, mas a Bíblia fala que os verdadeiros descendentes de Abraão são os da fé, tanto judeus quanto gentios, independente da descendência sanguínea. Quem é da fé de Abraão é que é filho de Abraão, diz o texto sagrado. Vamos ler aqui no capítulo 11, Gênesis 11 e 27. Diz assim: e estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão. Terá era pai de Abrão. Abrão mudou o nome mais tarde para Abraão. Você vai entender também depois. A Naor e a Harã. Quer dizer, o pai de Abraão teve 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, o pai de Ló, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Quer dizer, o irmão de Abraão, pai de Ló, chamado Harã, morreu quando a família toda estava ainda em Ur dos Caldeus. O irmão de Abraão. Por isso, quando você vê que Abraão saiu da sua terra, obedecendo a palavra de Deus, e ele levou Ló, é porque Abraão, como irmão mais velho, ele assumiu o cuidado do sobrinho Ló, como se fosse filho. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir aonde? A terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Então, se você olhar no mapa bíblico, você vai ver que o mapa bíblico é assim: eles saíram do leste, né, de Ur dos Caldeus. Aqui está Ur dos Caldeus, aqui está Canaã. E eles saíram daqui com destino para onde? Destino para Canaã. Mas no meio do caminho, quase que exatamente na metade do caminho, eles pararam aqui em onde? Harã. Eles pararam em Harã, que hoje fica na Turquia. Essa cidade ainda existe, Harã,
Fica na Turquia, no sul da Turquia. Então, o objetivo do pai de Abraão era chegar em Canaã, mas eles pararam em Harã e ficaram ali porque ali era um lugar muito fértil. E é nesse contexto que Deus entra na vida de Abraão. Com 75 anos de idade, casado com uma só mulher, Sarai, mas sem filhos. E você sabe, naquela época ter um filho era tudo. Era questão de sobrevivência, não era questão de orgulho, de mostrar o bebê. Era questão de sobrevivência, continuidade daquela família, sobrevivência da clã, especialmente filho homem. Então Abraão, com a sua mulher estéril, não tinha filhos, seu irmão havia morrido, o outro irmão ficou lá em Ur dos Caldeus. Quem iria dar continuidade à família? Não tinha. Não tinha alguém para dar continuidade. Então havia uma incógnita, uma incerteza, um futuro incerto. Por isso a grande frustração de Abraão era não ter um filho. Ele tinha esse grande quê na sua vida. E além, some-se a isso o fato de que ele se recusava, mesmo tendo uma mulher estéril, mesmo correndo o risco de sumir da face da terra, a sua descendência não existir, seu nome se apagar, ele recusava tomar uma segunda mulher para gerar filhos para ele. Que se ele o fizesse, não teria sido nada demais, pois na época a cultura era assim, se permitia culturalmente. Então foi assim que Deus entrou na história de Abraão, lá em Harã, aos 75 anos de idade. Então vamos agora ao texto aí na folha. O chamado de Abraão. Quando pensamos em Abraão, logo o vemos como um homem próspero, um marido fiel e um pai realizado por ter seu filho amado nos braços, quer dizer, mais tarde, quando ele veio a ser pai de Isaque. Integridade, fidelidade e coragem são as primeiras características de que nos recordamos. Afinal, ele foi amigo de Deus e é considerado o pai da fé. Mas quem era Abraão antes de ser chamado pelo Altíssimo? Abrão, seu nome de origem, estava casado com uma mulher estéril. Seu sonho de ter um filho ficava cada vez mais distante. Perdeu o irmão e adotou Ló, seu sobrinho. Ele desejava chegar a Canaã, mas se viu parado na terra de Harã, onde seu pai faleceu. Quem olhava para Abrão, mesmo sabendo que o seu caráter o diferenciava de todas as demais pessoas, percebia também que sua vida era incompleta e cheia de lacunas. Você vê, vou fazer um parêntese aqui. A pergunta que tem que ser feita é: por que Deus, entre milhares de pessoas que havia na terra, na altura, quando ele pensou, quando Deus projetou o plano da salvação, o plano para salvar a humanidade, e parte desse plano envolvia a escolha de uma nação, Deus, o plano da salvação envolvia, Deus iria escolher uma nação entre todas as nações da terra, ele ia escolher um povo, esse povo iria ser fiel a ele, e desse povo o seu filho nasceria, Jesus nasceria. Quando Deus escolheu Abraão lá atrás,
ele já estava olhando para a cruz. Ele já estava olhando para o filho dele oferecido na cruz. Quer dizer, Jesus iria nascer como um descendente de Abraão. Então você tem que se perguntar, se o plano de Deus era tamanho, esse plano de salvação era tão glorioso, o plano que se estende hoje a toda a humanidade, ninguém pode ser salvo sem o Senhor Jesus, sem crer no Senhor Jesus. Então, por que Deus escolheu Abraão para ser o início desse plano? Entre tantas pessoas na terra. Por quê? Eis a questão. Então nós sabemos algumas coisas de Abraão antes de ele ser chamado por Deus. E uma dessas coisas que nós sabemos a seu respeito é a fidelidade, o seu caráter. Ele não era um homem que conhecia Deus. Ele não conhecia Deus. Mas ele, mesmo sem conhecer a Deus, ele tinha caráter. E isso fala muito, porque hoje você encontra, por exemplo, muitas pessoas dentro da igreja que frequentam a igreja periodicamente, carregam a Bíblia, gostam de música evangélica, gente que põe lá uma camiseta com versículo bíblico, posta lá versículos bíblicos nas redes sociais, etc. Gente vestida de cristianismo, vestida de uma roupa como quem crê em Deus. Mas quando você olha um pouquinho mais perto, você vê uma pessoa sem caráter. Uma pessoa que mente, que engana, que é infiel ao marido, que é infiel à esposa. Dentro da igreja. Não estou falando aí fora. Aí fora você já espera. Eu estou falando de dentro da igreja. Aliás, há pessoas dentro da igreja que fazem o que incrédulo não faz. Pessoas dentro da igreja que têm a audácia, a ousadia de tomar certas atitudes que aí fora uma pessoa incrédula, que não crê em Deus, ela não tem coragem de fazer o que essas pessoas fazem. Quer dizer, falta caráter, falta integridade, falta isso. Você vê, Deus escolheu Abraão por esses valores que ele tinha. Deus com certeza olhou para Abraão e viu, poxa, se ele é capaz de ser fiel a uma mulher estéril, a uma mulher que significa o fim da existência dele na terra, e ele se recusa a causar dor a ela, tomando uma outra mulher, quão mais fiel ele não será a mim? Quer dizer, Deus viu na fidelidade de Abraão uma característica divina. Ele já tinha uma semente divina dentro dele, e ele nem sabia. Então você vê a importância de ter caráter. Eu sei que hoje falar de caráter, falar de fidelidade no mundo infiel, falar de fidelidade no mundo em que traição é a coisa mais comum que existe, que as pessoas vivem uma vida fake, uma vida dupla, uma vida de várias personalidades. Elas são uma em casa, outra no trabalho, outra na igreja, outra nas redes sociais. São pessoas que têm vários perfis. Falar de fidelidade, de integridade hoje é soar como se fosse tão velho quanto Abraão. Mas, seja como for, isso é o que chama a atenção de Deus. Isso chama a atenção de Deus. Deus foi atraído para Abraão como uma abelha atraída à flor, por esse caráter dele. Avalie se você tem dentro de si esse tipo de caráter. Não se molde nas pessoas do mundo, no jeito das pessoas do mundo. Talvez você tenha crescido, nascido numa família onde você recebeu ótimos exemplos e ensinamentos de bons valores. Você é privilegiado. Mas talvez você também cresceu numa família que não tinha nenhum valor, nenhum princípio de
de caráter divino. Não interessa, você tem a palavra de Deus. Você pode escolher seguir o caminho da sua família, que deu mau exemplo, ou você pode entender que hoje você não é mais filho do senhor João, da dona Maria. Hoje, se você crê em Jesus, você é, antes de tudo, filho de Deus. Então você tem que olhar para o seu Pai Celestial e se moldar no exemplo dele. Então não se molde nas pessoas aí fora. Aí fora as pessoas dizem assim: o mundo é dos espertos. Então você aprende que você tem que ser esperto. Você aprende que você tem que dar um jeitinho, o tal do jeitinho brasileiro, que é código para mentira, é código para corrupção, é código para um monte de coisa que não presta. É o que se aprende aí fora. Mas você não pode se moldar, você que é uma pessoa da fé, você não pode se moldar no jeito do mundo. Nas pessoas que você vê, que você conhece, que você conviveu na família, ou vê no seu trabalho. Eu sei que muitas empresas, você que trabalha, tem a sua empresa, ou você é empregado, no mercado aí fora, você sabe, se pratica corrupção, se pratica coisa errada, é a coisa mais natural. Você tem que decidir se você crê mesmo nesse Deus, ou se você finge que crê. Você finge que acredita e todo mundo finge que acredita que você acredita também. A gente tem que definir onde estamos. Porque Deus não trabalha com fingidos, Deus não trabalha com gente mau caráter. Se somos descendentes de Abraão, então temos que seguir no exemplo dele. Começando com a fidelidade. E a fidelidade começando no seu casamento. No seu casamento, na sua família. Se você é solteiro, então fidelidade à sua família, ao seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seus filhos. E principalmente a Deus. Então Deus ordena que Abrão saia da terra próspera em que vivia, Harã, abandone sua parentela e siga suas orientações. Vamos ver lá na Bíblia, Gênesis capítulo 12. Então, ora, o Senhor, versículo 1, o Senhor disse a Abrão, o quê? Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, Deus pediu que Abraão mostrasse primeiro, isso é muito importante, presta atenção que vai cair na prova, anota aí. Na prova da vida. Primeiro, Deus pediu que Abraão mostrasse que cria nele. Dando para ele uma ordem: Abraão, você vai sair dessa terra boa que você está. Você herdou aí do seu pai e tal. Abraão já era rico naquela altura. Você vai sair daí. Você vai deixar tudo aí para os teus parentes. Você vai deixar tudo aí. E vai para a terra que eu te mostrarei. Não falou para onde ia, não falou que terra e nem o que ele iria fazer. O natural seria Abraão chegar para Deus e falar assim: olha, eu acho que eu não entendi direito, ou então o Senhor está esperando demais de mim. Ou pelo menos o Senhor tem que mostrar alguma coisa aí para eu ver. Só que a fé, ela não vê para crer, ela crê para ver. Então Abraão tinha que mostrar que cria primeiro, sem ver. Por isso Deus não mostrou nada para ele, só deu o quê? Uma palavra. Só deu a palavra: sai da tua terra, deu a ordem, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. E não é diferente o chamado que Jesus também faz a todos nós. Se você pensar bem, toda vez que nós falamos para você, você que quer entregar a sua vida aqui no altar, você que quer abandonar o pecado, você que quer deixar a vida errada, mentira, etc, etc. Fique de pé, vem aqui no altar.
quando a gente fala isso, o que a gente está falando na verdade? É a chamada de Abraão novamente. É a chamada de Abraão. Tanto é que muitos não levantam, muitos não vêm, porque pensam, não estou preparado e tal, tem suas razões. Mas nós chamamos a você porque o Espírito Santo, como chamou Abraão no passado, continua chamando pessoas hoje, para sair de onde estão, não fisicamente talvez, especificamente, talvez até fisicamente Deus te chama para sair fisicamente de um ambiente que você frequenta, talvez. Sai desse lugar, sai dessa religião, sai desse grupo de amigos, sai desse lugar que tem feito mal a você, sai desse relacionamento que te separa de mim. Mas Deus chama a todos nós para sairmos de onde estamos, da nossa Harã, para a terra que Ele iria mostrar, a futura Canaã. E aí cabe a nós provarmos primeiro que cremos nele. Só terminando na Bíblia ali, versículo 2. E far-te-ei, aí vem as 7 promessas, as 7 bênçãos. E far-te-ei, primeira bênção, vai contando. Uma grande nação, primeiro. Segundo, abençoar-te-ei. Terceiro, engrandecerei o teu nome. Quarto, tu serás uma bênção. Quinto, abençoarei os que te abençoarem. Sexto, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sétimo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. 7 bênçãos para Abraão. Quer dizer, digamos assim, para aguçar a fé de Abraão, para aguçar a visão de Abraão, Deus o chamou para sair, mas também prometeu. Ele fez promessa, porque se você sair, eu vou fazer isso na sua vida. Quer dizer, Abraão, tudo que ele queria era um filho, mas Deus prometeu para ele uma nação, que ele seria o pai de uma grande nação, e todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Quer dizer, foi uma coisa assim, muito além do que Abraão imaginava. Essas 7 bênçãos se cumpriram em Jesus, para nós. Que a gente vai saber, vai destrinchar isso depois. Mas vamos continuar aqui para completar o raciocínio. Então agora de volta na folha. Então Deus ordena a Abraão que Abraão saia da terra próspera em que vivia, abandone sua parentela e siga suas orientações. É claro que ele possuía ambições pessoais, sonhos e a comodidade do local onde vivia, mas sua primeira reação foi obedecer. No caminho de incertezas que estava à sua frente, ele escolheu a fé, provando estar disposto a deixar tudo para trás e seguir apenas a orientação de Deus. Aquela vida incompleta começou a ser preenchida assim que Abraão deu o primeiro passo e partiu como o Senhor lhe tinha dito. Ao obedecer, ele passou a desfrutar de uma relação íntima com Deus. Se tornou amigo dele e recebeu o privilégio de dar origem a uma nação física, Israel, e a uma nação espiritual, os seus descendentes pela fé, que formam o reino de Deus, além de riquezas, reconhecimento e a realização de ter um filho. Ao obedecer ao chamado de Deus, Abraão passou a ter uma vida completa, pois jamais deixou de sacrificar a si mesmo, seus desejos e o que mais o Senhor lhe pedisse. Além de ter seu nome mudado para Abraão, ele recebeu 7 promessas descritas em Gênesis 12, 2 e 3, e conquistou cada uma delas. Amém? Muito bem. Então, veja aí a fé, o segredo da fé de Abraão. Sem garantias, sem nenhuma garantia, sem Bíblia, Abraão não tinha Bíblia, a Bíblia não tinha sido escrita,
sem pastor, sem igreja, sem nada. Só uma voz de um Deus que ele nunca viu, que ele não conhecia. Mas ele sabia que existia. Ele sabia da existência desse Deus, dessa força poderosa. Então, quando ele ouviu a voz de Deus, ele negou tudo o que o seu coração pedia. Ele negou o que a sua carne queria, que era o comodismo de ficar ali. A incerteza do amanhã, que não tinha garantia nenhuma o que ia acontecer se ele saísse de Harã, porque, entenda, sair de um lugar naqueles tempos não era como você pegar um ônibus aqui na rodoviária do Tietê, ou um carro, ou um avião, e ir para um lugar. E lá tem uma cidade toda cheia de estrutura, de infraestrutura, te esperando. Não. Ele caminhou pelo deserto. Aí você entende a grandeza da fé de Abraão, que largou tudo, baseado apenas numa palavra, numa voz. Ele confiou 100%, aos 75 anos de idade. Então esse é o segredo da fé, é você crer. E você não ser apegado a nada nem ninguém, especialmente as coisas que te impedem de seguir a Deus com fidelidade. Eu quero chamar aqui você que quer ser um filho de Deus, do tipo da fé de Abraão. Você quer abandonar aquilo que Deus já tem te pedido. Deus já tem te falado, sai. Deixa isso, deixa aquilo, deixa fulano. E você vem relutando, você vem amarrado, apegado a isso. Você quer seguir Jesus, mas você quer também, Senhor, mas eu queria tanto que isso aqui viesse comigo, eu queria que essa pessoa viesse, mas eu quero seguir o Senhor, mas você está assim, apegado a alguma coisa. E se você não soltar disso, você não vai conseguir seguir Jesus. Então você que quer soltar e sair do que está te separando de Deus, impedindo de ter uma fé mais forte, vem aqui à frente que nós vamos orar por você agora. Fiquem de pé, por favor. Três dias passaram e então, e ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois.